sabe o que eu queria saber agora? Que você me contasse, você tem um testemunho, né? Tenho um testemunho incrível, inclusive. Muito forte. Foi porque, assim, quando a minha avó morreu, que eu continuei na igreja, pra gente que caminha só em casa, é muito difícil. Então, meus pais não eram crentes. Então, eu cheguei na fase da adolescência, 14 anos, aquela fase terrível, né? Aí, eu sou muito sincera com Deus. Olha, eu converso com Deus como se fosse meu amigo. Ele é meu amigo, mas, tipo assim mesmo, que não tô conversando com você. Eu não tenho aquele negócio de, né, de falar bonito. Formalidade, não. Eu também não tenho. Meu pai e minha mãe me ensinou assim também. E aí, eu falei assim, Senhor, eu cheguei pra ele e disse, Senhor, é o seguinte, eu preciso conversar com o Senhor. Por quê? Eu falei, eu tenho 14 anos, entrei na fase da adolescência, tá muito difícil eu caminhar sozinho, eu não consigo. Eu disse, eu preciso que o Senhor traga os meus pais pra igreja, porque se o Senhor não trouxer meus pais pra igreja, eu vou desviar. Eu disse pra ele, eu fui muito sincera, eu vou desviar, porque eu não tenho força. Eu não tenho irmãos, Evelyn, eu sou filha única. Então não tinha ninguém pra me acompanhar, né? Eu não tinha amigos, eu não namorava com Esdras, que era crente. Então, os meus amigos eram todos, não era nenhum da igreja, né? Então eu disse, Senhor, se o Senhor não trazer meus pais, eu vou desviar, não tem jeito. Eu disse desse jeito pra ele, né? E aí eu disse assim, Senhor, eu vou fazer uma campanha de oração, eu e o Senhor, desse jeito, 14 anos. Todo dia eu vou cantar 3 hinos da harpa e vou orar pro Senhor trazer os meus pais de volta. E eu disse a seguinte frase, que foi essa frase que eu falei pra Deus, que Deus guardou muito bem com ele, que eu disse assim, não importa de que forma você traga, mas eu preciso que o Senhor traga, porque se o Senhor não trouxer, eu vou desviar, e pra eu voltar vai ser muito difícil. Eu disse pra ele, né? E aí comecei a campanha de oração 1 mês, sozinho. Quando eu terminei a campanha de oração, no outro dia eu fui pra escola e eu passei mal. Comecei a ficar dormente, o corpo inteiro, só de um lado, só o lado esquerdo, todo dormente. Começava pela pontinha do dedo e ia subindo e irradiando pra minha cabeça. E aí eu não tinha sustentação, ficava tudo dormente. Eu dizia, que coisa estranha. Isso aconteceu 3 vezes, eu estudava o dia inteiro, né? Isso aconteceu 3 vezes. Aí, na terceira, a minha amiga disse assim, tem que ligar pro seu pai, pra você levar você pro médico. Porque da terceira foi a mais forte, não parou. E vinha com uma dor insuportável, que ia martelando a minha cabeça, né? Martelando meu corpo inteiro. Aí, eu não queria, porque eu tinha prova no outro dia. E eu não queria perder a prova, porque eu te disse, eu era bagunceira, mas eu era muito esforçada, né? Não posso perder a prova, é prova do técnico, não sei o que lá. Ela, ai, mas você tem que ir. Era a Júlia, minha amiga. Aí ela ligou, olha, a Raíssa tá passando mal, vem buscar ela pra levar pro hospital. E a gente foi pro hospital e tal. Aí passei pelo médico, o médico fez os exames, não sei o que, tudo normal, não sei o que e tal. De exame sim, né, de físico. Aí fui pra sala de medicação, esperando a medicação, começou de novo a dormência. Eu disse, pai, eu vou sentir de novo. Corre ali, chama alguém. Aí ele chamou a enfermeira. Socorro, minha filha tá sentindo dormência de novo, não sei o que. Quando chegou na minha cabeça, foi 2 segundos pra eu convulsionar. Só que eu nunca tinha tido convulsão na vida, então eu não sabia o que estava acontecendo. Convulsão é um choque muito forte, com uma dor intensa no seu corpo inteiro. Parece que você está, assim, sendo moído. Essa é a sensação de você ter uma convulsão. E aí, com 3 segundos depois que eu já tava toda torta, eu desmaiei, apaguei, não lembro mais de nada. Pai disse que a dor foi tão forte que eu urinei e eu me entortei tanto que foi aí que eu criei as 2 hernias de disco, que eu tenho até hoje, que elas saíram do lugar, de tanto que eu fiquei torta. Meu pai disse que não conseguia nem me pegar, de tão torta que eu fiquei. Invadiu a sala do médico, minha filha tá passando mal, não sei o que, minha filha, chorando, desesperado. E aí depois os membros, quando a convulsão foi passando, foi se ajeitando, né? E aí quando eu acordei, eu disse, o que foi que aconteceu? Aí eu olhei logo minha mão, porque eu lembro que eu entortei, né? Eu olhei assim, tava tudo normal. Eu disse, meu Deus, que foi isso e tal? Aí o médico, você teve uma convulsão, a gente vai investigar o que foi. Ela não tava com febre, ela já teve isso antes. Meu pai, não, nunca, não sei o quê. Fomos fazer o exame da cabeça, descobrimos um cisto. Quando o médico veio com o diagnóstico, falou, olha, a Raíssa tem um cisto no cérebro, que ela deve ter... ela come muita carne de porco. A minha mãe disse, não, ela não costuma comer carne de porco. Ai, meu Deus do céu, o que tem a ver a carne de porco? É porque é dessa carne de porco. Se a carne de porco não for tratada como ela deve ser. Tá. E aí, ele disse, ela come muita alface? A minha mãe disse, demais, eu sou apaixonada por alface. Aí ele disse, agora tá tudo explicado, foi do alface. O alface mal lavado, quando ele não vai pra água sanitária, existe um grande risco de ter larva ali. E se essa larva ela não vai pro teu ovos de larva, né, da tenha, se ela não for pro teu intestino e virar uma verminha, ela pode ir pela tua corrente sanguínea para qualquer canto e virar um cisto. Aí ela foi pro meu cérebro, ficou lá e criou um cisto bem grandinho lá em volta e vivo, fica lá vivo. Ele não sai comendo teu cérebro, é óbvio, né? Só que fica lá paradinho dentro do cisto que ela mesma faz.
É uma bolha de proteção, ela faz você de hospedeiro, né? Aí, quando o médico veio falar, Deus me disse na hora que era o propósito que eu tava buscando. Deus me falou na hora, quando eu tava na maca, Deus falou, tá, entendi. Eu disse assim, é o propósito. Porque eu falei isso, todas as orações eu falava isso de qualquer jeito, de qualquer forma. E quando você pede alguma coisa pra Deus, você tem que segurar nos peitos. É o que eu falo, você tem que segurar nos peitos. Ai, Senhor, afasta de mim todas as pessoas que querem ver meu mal. Aí as pessoas começam a se afastar, você fica desesperado. Meu Deus, eu tô sozinho. Mas foi você que pediu. Você tem que segurar nos peitos o que você pede. Eu falei de qualquer forma. Então Deus trouxe da forma que ele achou melhor de trazer, me colocando no leito, que aí mexe diretamente com meus pais, porque quando é mãe, e olha que eu nem tô com meu bebê nos braços, mas eu já sou mãe, então mexe com você, mas não mexe com seus filhos, né? Então foi essa mesma coisa que aconteceu. E aí eu cheguei pra mim e disse assim, mãe, aí você vai tomar 10 comprimidos por dia. Evelyn, eu vivia dopada. Eu não conseguia nem me levantar direito. Dopada, eu tomava 4 comprimidos pra não convulsionar. E ainda assim, teve um dia que eu convulsionei 5 vezes por dia. Pra você... Uma atrás da outra, 5. Só pra você ter uma noção de como era muito forte. E eu tomava 10 comprimidos por dia, né? E aí parei de ter vida. Tipo assim, parei de ter vida. Parei de estudar, porque não podia ir pra escola, porque podia convulsionar a qualquer hora. Tinha que estar em casa para meus pais levarem eu pro hospital. Não sei o que lá. Parei de ter vida. Quanto tempo você ficou, tipo, sem ir pra escola, assim? Passei 4 meses, foi logo no inicinho. Aí eu fazia tudo online. Aí depois voltei. Mais 4 meses, mas voltei doente, mas era muito difícil. E às vezes eu ficava assim, eu acabava de tomar meu remédio, eu começava a ficar um pouco dormente, né? Eu tinha medo de convulsionar, sempre que eu ficava dormente eu tinha medo. E aí eu via minhas amigas assim, de longe, brincando, não sei o quê. Eu dizia assim, Senhor, por que eu não sou assim? Eu dizia, eu já tinha esquecido do propósito, sabe? Porque às vezes você tá na prova, você esquece o porquê que você tá vivendo aquilo, mas foi você... No começo você sabia, mas você vai se desgastando. Eu dizia, Senhor, por que eu não sou assim? Senhor, por que eu tô doente? Senhor, por quê? Comecei a me questionar, por quê? E eu cheguei pra minha mãe nesse mesmo dia que eu descobri a doença. Eu disse, mãe, isso é um propósito de Deus pra vocês voltarem pra igreja. Eu fui muito clara com ela. Eu disse, e eu posso tomar 1000 comprimidos por dia, nenhum vai me curar. Só vai curar quando o propósito for cumprido. Tu tinha essa certeza? Eu tinha absoluta. Aí ela disse assim, para de falar besteira, Raíssa. Pelo amor de Deus, não fala isso não. Eu disse, mas é verdade, Deus me disse. Aí teve um dia que eu já tava assim, tipo assim, tomando esse remédio bonitinho. Aí eu tive uma convulsão muito forte, que eu pedi a Deus pra desmaiar e não desmaiei. Porque quando você tá tendo convulsão, você não vê, porque o seu olho vira. Você não tem controle sobre o seu olho, mas o seu ouvido, você ouve tudo. E eu ouvia minha mãe gritando, calma minha filha. E eu queria pedir pra ela parar de falar, porque tava piorando. Aí você não consegue falar, mas você ouve tudo e você entende que você está tendo uma convulsão, você entende tudo. Aí eu disse, Senhor, por favor, me faz desmaiar. Eu não aguento essa dor, porque dói muito, né? Senhor, por favor, eu preciso de desmaiar. E Deus não me fez desmaiar. Deus não deixou de desmaiar. E aí eu fui, meu pai me levando pro hospital. E aí Deus me disse que era a hora de... Eu já tinha 8 meses... já tinha tempo de doença, já tava doente há um tempo. E Deus me disse que era a hora de eu pregar pro meu pai. Naquela maca. Era por isso que ele tinha me levado ali. Aí eu tava na maca do hospital e Deus disse, agora você vai pregar pra ele. Quando ele voltar, que ele tinha ido fazer alguma coisa. Quando ele voltou, eu disse... Olha, Deus mandou eu pregar pro Senhor, é assim que eu vou fazer. E comecei. Isso. Ele chorava, que ele soluçava. Aí ele dizia, eu preciso voltar pra igreja, Foi desde esse dia que ele começou a amolecer o coração. Então Deus tinha um propósito de me fazer convulsionar naquele dia. Porque naquele dia eu precisava falar de Deus pros meus pais. Pra ele, no caso. Porque painho é o alicerce de manhã. Quando ele tá na igreja, manhã tá. Quando ele sai, manhã cai. Ele é o alicerce dele. Então, era ele que eu tinha que ir de encontro, né? Então, nesse dia foi muito difícil, mas deu certo. Aí, quando os dois voltaram pra igreja, os dois aceitaram Jesus, se reconciliaram com Jesus, voltaram pra igreja, aí eu disse, agora Deus vai me curar. Eu não sei como. Eu dizia pra eles que eu ainda tava tomando remédio. Eu disse, eu não sei como, mas ele vai me curar. Aí chegou meu pastor e disse assim, vamos fazer uma campanha de oração pela sua vida? De 7 quinta-feiras, a gente canta 7 hinos da harpa e ora. E aí Deus, se fosse assim da vontade de Deus, ele vai lhe dar a vitória. Eu disse, vamos. Aí eu fico, hoje a gente entende por que os meus pastores não me chamaram pra fazer a campanha de oração logo no início. Porque era propósito deles voltarem. Não tinha
como, não tinha pra onde correr. Deus faz exatamente tudo bem certinho. Aí me levaram, a gente foi fazer, 7ª quinta-feira a gente fez. Fiz na 7ª quinta-feira, na sexta-feira eu fui pra aula. Terminou a campanha, eu já tinha... Evelyn, eu não tinha dúvida que Deus tinha me curado, não. Nenhuma. E às vezes é isso que a gente precisa ter muita fé. Porque fé é você acreditar numa coisa que não tá acontecendo. E eu sabia que eu tava curada. E aí, nesse dia... eu senti dormência no outro dia, sendo que eu tinha terminado um dia antes. Meu braço começou a adormecer, mas na hora Deus me disse que não era a doença, era o próprio inimigo colocando na minha cabeça que eu não tinha sido curado. Por quê? Porque quando você tem muita fé em alguma coisa, você acredita muito em Deus, o inimigo ele sempre vai tentar tirar você do foco. É tentar tirar aquilo ali, aquela certeza que eu tenho certeza que Deus está comigo. Aí o inimigo vai, será que tá mesmo? Você tá passando tanta coisa, será que Deus não tá vendo isso não? E é isso que alimenta as pessoas serem incrédulas, não acreditarem no poder de Deus, porque o inimigo faz essas coisas. E aí, também, né? E aí nessa hora eu disse assim... E sempre que eu ficava dormente, não tinha como. Sempre que eu ficava dormente, eu convulsionava. E eu dizia assim, aí eu disse assim, tá repreendido em nome de Jesus, porque a fé que eu estou de que meu Deus me curou, nada vai tirar de mim. Não é dormência, não é convulsão, não é nada que vai tirar de mim. Na hora que eu falei isso, Evelyn, o meu braço voltou. Normal. Nunca tinha acontecido isso, nunca. Eu acho que ali foi a prova que Deus precisava pra dar minha cura, entendeu? E aí, né, no outro dia... a gente foi fazer a tomografia, fiz a ressonância, na verdade, pra saber como é que tava a evolução do quadro. Aí demorava 3 dias pra chegar. Foi os 3 dias mais difíceis de esperar da minha vida. Quando chegou o resultado, cheguei da escola e disse, mãe, meu pai pegou meu resultado? Aí ela olhou pra minha cara e disse assim, pegou, lê. Porque, tipo assim, ela não entendia, mas eu entendia, né? Uhum. Aí quando eu peguei, tinha lá embaixo assim, ó. Observação. O cisto que foi detectado no exame anterior não foi encontrado no exame atual. Quando eu li isso, eu só caí de joelho. Eu nem tive reação de nada. Eu caí de joelho, gritando, agradecendo a Deus. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Senhor, sabia, nunca duvidei. E chorando. E eu tinha tanta certeza que quando faltava 3 quinta-feiras pra terminar a campanha, que eu tava passando mal, manhã ficava desesperada, chorando. Eu dizia assim, mãe, calma, que só falta 3 quinta-feiras. Eu tinha certeza, ninguém tirava aquilo de mim. E é isso que você precisa ter certeza. Deus precisa de fé, sabe? Deus busca pessoas que tenham fé de verdade. E aí, levei pra médica, né? Aí a médica disse assim, a máquina tá quebrada. Foi, a máquina tá quebrada, porque não pode, a menina tem neurocicercose. Chama aí o radiologista que fez, por favor. Ela veio um rapaz, né? Disse, oi, tudo bem? Ela, oi, tudo bem? Olha, porque ela tem neurocicercose, não apareceu que a máquina tá quebrada. Ele, não, doutora. Eu fiz o de todo mundo na mesma máquina, o de todo mundo tá normal. Não, faça em outra máquina, ela pediu mais 3. Aí no terceiro ela disse assim, o que é que você me disse mesmo? Eu disse que foi o meu Deus que me curou. Aí ela disse assim, então foi o seu Deus que te curou. Ela era ateia. Mentira, Aí ela disse assim, então foi o seu Deus que te curou. Eu não acredito no seu Deus, mas foi ele que lhe curou. Ela falou desse jeito. Foi ele que lhe curou. Mas aí ela falou assim, mas se você quiser continuar tomando uns remedinhos só pra prevenir. Eu disse, prevenir o quê? Tem alguma coisa? Ela disse, não tem nada. Eu disse, eu vou prevenir o quê? Se eu fizer isso, eu vou estar duvidando do poder do meu Deus. Nunca mais eu vou tomar um remédio. Ela disse, tá bom, então você tá de alta, tá passando alto, você não tem mais nada, não sei o quê. E saí de lá assim, flutuando. Até hoje, eu tinha 15 anos, eu tenho 22, nunca mais soube o que é isso na minha vida. E é um testemunho forte que eu carrego comigo. E outra coisa, eu fiquei com as hérnias, e essa perna, por conta das hérnias, é dormente. Ela tem dormência natural, tipo, desde que eu tive as hérnias, por quê? As hérnias pinçam o meu nervo ciático. Aí ela pega e fica dormente. Aí fica dormente. Aí teve um dia que eu disse assim, Senhor, e eu descobri as hérnias porque eu tava sentindo dormência já na perna só, mas curada já da cabeça. Aí eu disse, doutor, não tenho mais neurocicercose, mas eu sinto coisa. Ele, então é coluna. Vamos pra coluna e descobrir as hérnias. Aí ele, tá pinçando a sua coisa, você pode fazer uma cirurgia, mas é uma cirurgia, né? Toda cirurgia de coluna é muito perigoso, né? Ela disse, não, então deixa pra lá. Aí teve um dia que eu tava estressada com essa perna dormente, né? Porque quando a minha coluna tá pior, ela fica pior. É que nem agora eu tô grávida, né? A coluna piora muito, então ela tá pior. Aí teve um dia que eu disse assim, alguns anos atrás, eu disse assim, Senhor, tira essa dormência de mim. Essa dormência na minha perna, porque eu já tô boa, não tenho mais doença, eu preciso que ela saia de alguma forma. Sabe, pra não ficar me lembrando. Aí, sabe o que Deus me disse? Se eu tirar, você não vai se lembrar. E esse é o perigo.
eu não me lembrar. Porque Deus me disse que ela tinha que ficar, porque se tirasse, eu não ia lembrar do que Deus fez na minha vida. E é isso que acontece quando a gente tá na luta. A gente tá na luta, na prova, que a gente precisa que Deus aja, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, Senhor, tá afundando, me deu um emprego, eu não tenho dinheiro. Quando Deus te dá e você tá na bênção, você nem lembra mais que foi Deus que te deu, você não lembra. Quando você tá na bênção, você não lembra de Deus, você só lembra de Deus quando você tá na peleja, na prova, entendeu? Então Deus me disse que se tirasse eu ia esquecer. E é por isso que eu não esqueço, né? Claro que tem toda a história de vida, mas sempre tem alguma coisinha que Deus vai te fazer lembrar. E aí essa dormência, que hoje eu não me importo mais, porque Deus disse que é pra eu lembrar, entendeu? E como tá seus pais hoje? Meus pais estão na igreja, graças a Deus. Meu pai tá na igreja, voltou. Aí, tipo assim, eles voltaram, depois passaram um tempo, se afastaram de novo. E eu perseverei, que eu disse, Senhor, eu não me esqueço do que tu fez na minha vida. Eu não vou ser ingrato, entendeu? Porque eu sei o que eu passei. Claro que pai e mãe sente demais, é óbvio. Mas você que tá na pele, você, né? Então, eu não... Aí meu pai voltou. Quando eu descobri a gravidez, que eu contei pra ele, ele se reconciliou. No mesmo dia. E pai não tá firme mesmo. Mãe é que não voltou. Mãe é que não voltou ainda, mas tá caminhando, né? Tá caminhando. Tá, já ela volta, se Deus quiser. Mas o que você falou é muito verdade, assim, quando a gente tá muito bem, assim, é muito difícil você lembrar, né? E a gente, às vezes acontece coisas pra gente duvidar mesmo. Mas o meu pai deixou um ensinamento pra mim que foi, assim, incrível. Quando eu engravidei do Lucas, eu tinha muito medo de perder ele, porque eu já tinha tido 3 perdas. E por que eu não ia perder ele? Eu tinha perdido 3, por que eu não ia perder, né? E meu pai chegou e falou assim pra mim, olha, minha filha, Deus não dá a obra incompleta. E ele tinha um propósito nessas perdas, né? Então, assim, tudo Deus tem um propósito. Até na perda do meu pai, Deus tinha um propósito, né? Foi depois daí que eu comecei a falar mais de Deus pros meus seguidores e tal. E foi aquilo que me deu uma certeza, sabe? Pra eu, tipo, não duvidar mais. Então, eu tenho certeza que hoje você tem essa certeza. Duvido que tu duvida. Não duvido, não tem como não. Quando você passa, assim, e é o que tu falou mesmo, quando a pessoa tá na mesa, a pessoa esquece, mas a gente não pode esquecer, não. E gerar um testemunho dói, mas é gratificante, porque, por exemplo, você teve 3 perdas, mas hoje você pode ajudar mulheres que já tiveram perdas e que hoje não acreditam mais que podem ter. Sim. Mas você teve o seu filho, você tá grávida de outro bebê. Então, você tá gerando o seu testemunho, a sua história, e por mais que doe naquela hora, você não entenda, sempre tem um propósito por trás. Não há nada que não tenha um propósito. E toda vida que eu falo, e o meu testemunho não foi só o propósito de trazer meus pais de volta, não. Foi de hoje eu poder contar e fortalecer fé de pessoas que estão enfermas também, que não acreditam mais, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que, enfim, existem diversas pessoas, né? Então a gente tem que mesmo falar de Deus e falar mesmo. Então eu preguei pra médica que tava na minha frente, que ela disse, é porque eu sou ateia. Eu disse, mas eu sou crente. Eu falei, você é até, mas eu sou crente. E foi Deus que me curou. E foi assim, eu fiz a campanha de oração, isso e aquilo. E preguei pra mulher, ela ficou assim, olhando pra mim. E preguei, do começo ao fim. Eu respeito a fé de todo mundo, mas eu não vou deixar de falar do meu Deus. É isso. E lançou a semente, né? Tenho certeza que lá no coraçãozinho dela tem. É isso. Ela quer ser até, não quer acreditar em Deus. Maravilhoso. Cada pessoa tem a sua direito de escolha. A gente não pode julgar ninguém por direito de escolha nenhum. Agora, isso não me faz... não vai dizer que eu vou falar do meu Deus pra pessoa que não acredita em Deus. É aí que eu falo mesmo. Porque não tem como eu não acreditar numa coisa que eu fui curada, entendeu? Com certeza. Você tem que... Enfim, falar do Senhor. Só falar e falar. VacaCast.